Graça e paz, que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, em todos os seus caminhos. Chegando aqui no topo do monte, com chuva. Desde ontem está chovendo, choveu a noite inteira e a chuva continua. Estou com guarda-chuva aqui, ó. Louvado seja Deus. Chegando aqui no topo do monte, maneirou um pouco a chuva. E a subida aqui é cansativa. Tá chovendo aqui, graças a Deus, na região de Irecê, no sertão da Bahia. Em nome do Senhor Jesus, chegando aqui, ó, no topo do monte. Louvado seja o Todo-Poderoso Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que iria para o monte. E a Bíblia diz que lá estava ele só. É lógico que ele não estava só, porque o Pai estava com ele. Assim também como eu tenho a certeza de que o Deus de Israel, o Filho do Deus de Israel, o Espírito Santo do Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, está aqui também. Ele é onipresente. E aonde invoca Ele no nome do Senhor Jesus, Ele se manifestará. Essa mensagem, dentro deste vídeo, está começando assim. Louvado seja Deus. Acompanhe a oração, creia de todo o teu coração, fica no espírito de oração, depois no espírito da palavra, que o Espírito Santo vai trazer para nós. Deus sabe o que fala. Louvado seja Deus. Deixa eu sentar um pouquinho aqui. Eu vim de longe. É uma caminhada. Vou sentar um pouco aqui. Ora comigo. E fica na palavra, ouve a palavra até o final. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus está aqui. Eu posso sentir a presença dele aqui. Eu vou esperar a chuva passar para eu poder começar a gravar. Até mesmo por conta do aparelho. Senão molha. E aí não tem como gravar. Louvado seja Deus. Deus sabe de todas as coisas. Creia nesta oração. Creia na palavra que vai ser ministrada no topo do monte. Com chuva. Estou com guarda-chuva para proteger a Bíblia. Proteger o livro sagrado. Para não molhar. Porque você mesmo sabe que se molha é livro, é um livro. É a palavra de Deus que é tirada do papel e imprimida e inscrita no coração, na mente do homem e da mulher que crê. Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31. Vou orar e logo em seguida vou trazer essa mensagem que está no livro de Jó. Você vai ouvir, Deus vai falar contigo em o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai querido e Pai amado, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Obrigado por esta oportunidade, meu Pai, de poder estar aqui no topo do monte, mesmo embaixo de chuva, mesmo com esse tempo como está. Eu agradeço, Senhor, por este tempo, por esta chuva, chuva de bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Abençoe essa pessoa que está ouvindo esta oração, Pai. Alcança ela onde ela estiver. Derrama as bênçãos do Senhor do céu sobre a vida dela. Faz ela crer, faz ela tomar posse. Principalmente essa pessoa que já se inscreveu nesse canal, o Pastor Olavo Neves, no YouTube. Abençoe ela. Para a glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Que a tua mão esteja estendida. Cura, liberta, prospera, salva. Faz milagres, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E a chuva parece que está aumentando. Ouve com atenção essa palavra, do começo até o final. Jó, servo do Deus Altíssimo, ele foi provado, como você sabe, provado por Satanás. Satanás quis colocar Deus contra Jó, e ele não conseguiu. Então ele tentou colocar Jó contra Deus. Ouve com atenção a palavra de Deus. Jó estava no meio dos filhos de Deus, no culto,
adorando o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso Deus. E Deus do céu viu que Satanás estava lá também. Satanás estava observando Jó, no meio dos filhos de Deus. E depois do culto, quando acabou, cada quem foi para sua casa, Jó foi para a casa dele. E Deus do céu, vendo tudo aquilo dali. Deus, ele falou para Satanás aonde ele estava. E Satanás falou, estava a rodear a terra. Deus falou, observaste o meu servo Jó? Porque Deus viu ele observando. E vendo que Jó era um homem diferente dos homens. Não era só Deus que via isso. Satanás também via. Os homens viam. A esposa de Jó também via. E Deus falou para Satanás, observaste meu servo Jó? Homem justo e íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás falou, o Altíssimo dá tudo para ele, abençoa a casa dele, protege, guarda eles, a casa dele, tudo que ele tem. E Deus quis dizer para o diabo, não, diabo, ele não me adora por causa disso. Ele me adora porque ele é diferente dos homens na terra. E Satanás quis que Deus tocasse nele. Aí Deus mesmo, por ele mesmo não tocou, mas Deus entregou Jó. Os bens de Jó, os filhos de Jó, as filhas de Jó, os animais de Jó. E Satanás saiu da presença de Deus. Jó capítulo 1 está escrito. Quando Deus o entregou nas mãos de Satanás. A Bíblia diz nas mãos de Satanás, ao poder de Satanás. Está escrito, o próprio Deus falou. E Satanás começou a tocar nos bens de Jó. De repente Jó estava ali sentado e chegou um mensageiro de Jó, falando para Jó que os sabeus tinha roubado os bois e as jumentas e matado todos os servos, e só ele escapou para trazer a nova. E quando aquele acabou de falar, chegou outro, servo de Jó, e falou, Jó, nós estávamos cuidando das ovelhas e fogo caiu do céu da parte de Deus. Eles pensavam que era de Deus, o fogo. E era Satanás que estava causando tudo aquilo. O fogo caiu do céu e matou todas as ovelhas e os servos. Só eu escapei para trazer a nova. E quando aquele acabou de falar, veio outro. E falou, Jó, nós estávamos com os camelos e de repente apareceu os caldeus e dividiu em grupos. E levaram os camelos e mataram todos os servos, só eu escapei para trazer a nova. E quando aquele acabou de falar, veio outro. E falou, Jó, eu estava na casa do teu filho primogênito, junto com os teus filhos e filhas. E veio um vento do norte e deu nos 4 cantos daquela casa. E a casa caiu. Mataram todos os teus filhos e filhas. E os servos. Só escapou eu para trazer a nova. O 4º mensageiro. E Jó ali, ele rasgou o manto, raspou a cabeça e se humilhou na presença de Deus, adorando a Deus, reconhecendo que Deus deu para ele tudo e Deus tirou dele. Ele pensava com ele que era Deus que estava fazendo aquilo, era Deus que estava tirando dele, e não era Deus, Deus apenas estava permitindo. A intenção de Satanás era ver Jó blasfemando diante da face de Deus, mas Jó não blasfemou. Pelo contrário, Jó adorou a Deus. Depois que ele perdeu todos os seus animais, os seus servos, seus filhos e filhas, e ele prostrou e adorou a Deus com o manto rasgado e a cabeça raspada. Ato de humilhação. Ele se humilhando na presença de Deus. E o tempo passou. Depois, e olha Jó novamente no culto. Depois dele ter perdido todos os seus bens, perdido seus filhos, Jó estava novamente no culto, adorando a Deus, exaltando a Deus. E quem estava lá novamente? Satanás.
E Deus estava no céu olhando e vendo Satanás observando Jó. E depois ali do culto, cada quem foi para sua casa, Jó foi para a casa dele. E Deus perguntou para Satanás aonde Satanás estava. E Satanás falou que estava passeando sobre a terra, rodeando na terra. Deus falou: observasse meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, novamente. E Satanás falou para Deus, se ele tocasse na pele de Jó, na saúde de Jó, Jó blasfemaria diante da face de Deus. E Deus, ele entregou novamente Jó, a saúde de Jó nas mãos de Satanás, no poder de Satanás. Satanás saiu da presença de Deus e feriu Jó da planta dos pés ao alto da cabeça, com tumores, doenças. E Jó com o corpo todo ferido, todo machucado, dentro desta prova. Jó, ele não blasfemou diante da face de Deus. Jó, ele tomou um caco para raspar, porque coçava o corpo dele. Jó, ele sofreu muito. E a intenção do diabo era ver Jó blasfemando na face de Deus. Jó, primeiro, ele rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou e adorou a Deus. Jó, com a saúde dele toda arruinada, Jó, ele continuou adorando a Deus. A esposa dele falou para ele: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. E Jó falou: fala como qualquer doida. Eu vim para este mundo, não trouxe nada. Deus me deu, Deus tomou. É tudo dele. É tudo dele. É tudo de Deus. Louvado seja Deus. Adora a Deus, estando bem ou estando mal. Não importa como que está a tua vida, adora a Deus, louva a Deus, exalta a Deus. Ele é digno de toda honra e toda glória. Louvado seja o Senhor Jesus, Jesus de Nazaré. Jó estava sendo provado pelo diabo e ele pensava que estava sendo castigado por Deus. A mão de Deus estava contra ele, ele pensava. Aqui no livro de Jó, capítulo 19, a partir do versículo 23, está escrito, Jó falando, olha só. Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fosse gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Observa o que Jó falou. Jó, ele desejou que as palavras dele fossem escritas no livro. E foram colocadas as palavras dele no livro. Tirada dos pergaminhos e colocado no livro sagrado, na Bíblia. Vale a pena servir Deus, sejam íntegros, sejam obedientes a Deus. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Ele vai fazer cumprir a palavra dele na minha e na sua vida, na vida de todo aquele que crê, que confia. Jó continuou adorando a Deus e Jó desejou isso. Jó falou estas palavras e isso foi ouvida do céu e Deus fez isso acontecer. Quem me dera fosse gravadas em livro, foram gravadas em livro. Está escrito, olha, versículo 24, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Mais do que isso, mais do que isso. As palavras de Jó é alimento para mim, alimento para ti, alimento para todo aquele que crê, que toma posse. Faz parte das palavras de Deus. Ouve com atenção, creia de todo o teu coração. Jó estava só pele e osso. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo, mas ele continuou na presença de Deus, adorando o Todo-Poderoso Deus. Versículo 25, observa o que ele falou. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, na situação que estava, ele falou essas palavras. Porque eu sei que o meu Redentor vive. O que é Redentor? Redentor é libertador, transformador, salvador. O Todo-Poderoso Deus de Israel, Ele vai me restaurar, Ele vai me transformar, Ele vai me salvar, Ele vai se levantar sobre a terra.
creia de todo o teu coração. Jó falou estas palavras quando ele estava só pele e osso, quando ele tinha perdido tudo, todos os seus animais. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Jó perdeu 7.000 ovelhas. Jó perdeu 500 bois, 500 juntas de bois. Jó perdeu 500 jumentas. Jó perdeu 3.000 camelos. Jó perdeu todos os seus servos ali. Aqueles servos que Jó queria com ele. Se salvou aqueles 4 que vieram trazer as más notícias para ele. Ouve com atenção. Ouve com atenção. Jó perdeu o que ele mais amava abaixo de Deus, que eram os filhos, 7 filhos e 3 filhas. Jó estava sentado, chegou um e falou: olha, Senhor, estávamos cuidando dos bois e das jumentas, chegaram os sabeus e levaram os bois e as jumentas e mataram todos os servos, só eu escapei para trazer a nova. De repente Jó estava ali ouvindo aquele, chegou outro. Quando aquele parou de falar, chegou outro: olha, nós estávamos cuidando das ovelhas, fogo caiu de Deus, do céu, e matou todas as ovelhas e os servos, só escapou eu para trazer a nova. Quando aquele estava terminando de falar, veio outro e falou: Senhor, Jó, nós estávamos com os camelos, de repente apareceram os caldeus, dividiram em grupos e deram com os camelos e levaram todos os camelos, mataram os servos, só escapou eu para trazer a nova. E de repente aquele para de falar, chega outro: oh, servo Jó, eu estava na casa do teu filho primogênito, junto com os teus filhos e filhas e os servos. De repente veio um vento do lado do norte, deu nos 4 cantos da casa, a casa caiu, matou todos os teus filhos e filhas e os servos, só escapou eu para trazer a nova. Jó, ele rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou e adorou a Deus. Adorou a Deus. Rasgar o manto, raspar a cabeça é um ato de humilhação, foi o que Jó fez. Isso foi uma humilhação para Jó, e Jó se humilhou na presença de Deus. E Jó falou: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Jó é o exemplo para mim e para você, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Versículo 23, depois revestido este meu corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Olha só, de saudade me desfalece o coração dentro de mim, Jó falou. Oh, Jó estava na fé, Jó confiava em Deus, cria em Deus. Jó falou: meu corpo vai ser revestido à minha pele. Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar essa situação. Deus, ele vai fazer um milagre. Eu vou ver Deus na minha carne, porque a minha saúde eu vou receber de volta. Deus vai restaurar a minha vida, eu creio. O meu Redentor vive, o meu restaurador vive, o meu libertador vive, o meu Salvador vive. Ele vai restaurar. Creia de todo o teu coração: eu vou ver Deus. Eu vou ver Deus. Creia que você vai ver Deus. Tenha isso como exemplo. Deus está falando comigo e contigo hoje debaixo dessa chuva. Creia, toma posse de todo o teu coração. Vê-lo-ei por mim mesmo. Olha só, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Eu lembro dos meus filhos, das minhas filhas. E desfalece dentro de mim a alma. É isso que ele está falando. Quando assentava todos nós em casa, quando nós ficávamos todos juntos, lembro dos meus servos que morreram. Jó, ele lembrava com saudade, mas ele não blasfemou diante de Deus. Ele não atribuiu a Deus fracasso nenhum. Deus, ele é maravilhoso, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. E observa aí versículo 28 e 29. Se disserdes: como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberes que há um juízo. Os acusadores querendo saber por que Jó estava daquele jeito. Por que Jó perdeu tudo? Por que Jó estava lá com aquele fracasso todo?
O próprio diabo via Jó como mais que vencedor. Deus via Jó como mais que vencedor, porque Jó não blasfemou diante da face de Deus. Jó foi provado e aprovado. E esses aqui acusando Jó, querendo descobrir qual foi o erro de Jó. Jó falou, se eu errei, o meu erro fica comigo, vocês não vão saber. A mente de Jó, a consciência dele não acusava Jó. Jó foi um homem íntegro, reto, temente a Deus. Jó, ele obedeceu a Deus. Jó foi um homem de Deus. Jó teve um final feliz. Jó perdeu tudo e recebeu em dobro. Jó, ele tinha 11.000 animais, 11.500 animais. E depois da prova ele recebeu o dobro, teve 23.000 animais, total de todos. Jó, ele teve mais 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Jó, ele viveu após a prova mais 140 anos. Jó foi farto de dias. Jó morreu velho e feliz. Jó foi honrado por Deus. Creia de todo o teu coração, Deus é justo, fiel e verdadeiro. Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. E a chuva que não para, chuva de bênção. Seja abençoado, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra, crê nessa palavra e compartilhe essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa dessas. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Até a próxima segunda vontade de Deus. Receba um abraço. Que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Te dá paz, te dá alegria. Um abraço desse jeito. Que o Espírito Santo te envolva. Amém. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Diretamente daqui do monte. No paredão dos tapujos. Debaixo de chuva. Olha só. Eita, Deus maravilhoso, choveu ontem a noite inteira e a chuva continua. Como você viu, eu cheguei aqui debaixo de chuva, debaixo do guarda-chuva com chuva. Tudo para a glória de Deus. E que esta palavra toque no teu coração. Tenha Jó como exemplo. Jó é um exemplo para mim e para você, um exemplo a ser seguido. Creia, o servo do Deus Altíssimo, seja abençoado, seja abençoada. Recebe essa palavra e compartilhe essa palavra, que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Até a próxima segunda vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. Não esquece, o dia do Senhor está próximo. Louvado seja Deus. Amém? Graças a Deus. Olá.